Oi, amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que você tenha tido um excelente Natal, que tenha sido um dia super gostoso, que você passou com a sua família, com seus amigos ou com quem quer que seja, que você tenha tido uma experiência gostosa de troca, de presentes, materiais, não materiais, enfim, que você tenha comido muito panetone bom, sobremesa boa, que você tenha aproveitado muito o Natal. O meu Natal, confesso que ainda não sei como é que ele foi, porque na verdade ainda não é Natal na vida real. Enquanto eu gravo isso aqui, se a gente estiver sendo assim muito honesta uma com a outra, eu ainda não sei. Mas eu imagino que meu Natal tenha sido incrível no futuro, quando ele acontecer. Mas enfim, então esse vai ser o quê? O nosso último episódio de 2024, encerrando a temporada de 2024 de podcasts. Só pra voltar o quê? Uma semana, 2 semanas daqui, normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas 2024, esse aqui é o último episódio, ou seja, estamos às vésperas do ano virar, de chegar 2025. No episódio passado, a gente conversou bastante sobre o quadro dos sonhos e criar uma visualização do que a gente quer passar daqui para frente, de qual é o tipo de sentimento que a gente quer atrair, que a gente quer passar e qual é a vibe ali do ano. Eu acho que é uma coisa assim um pouco mais etérea. Não sei se etérea seria a palavra, mas uma coisa mais mística. Também acho que mística é a palavra. Mas enfim, ali a gente tá passeando mais pelo geral, né, da coisa, o mood do ano, ali para 2024, botando os nossos sonhos ali, etc. E esse episódio eu queria falar um pouquinho mais assim da parte talvez prática das coisas, mas sem ficar chato. Sem ficar chato porque hoje é dia 30 de dezembro. Ninguém tá afim de coisa complicada agora. Inclusive, é exatamente sobre isso esse episódio. É para 2025 descomplicado. É um 2025 descomplicado. É isso que a gente tá almejando pro ano que vem, entendeu? É pra gente descomplicar as coisas que muitas das vezes, se não na maioria das vezes, já são descomplicadas por natureza, mas a gente faz o quê? A gente gosta de dar uma complicada, porque a gente gosta de drama. Temos um episódio, inclusive, sobre isso, né? Sobre ser viciado em drama, então a gente fica caçando o problema onde não tem, a gente fica tentando fazer as coisas de um jeito mais difícil do que ele precisa ser, porque antes da gente finalmente executar o negócio, a gente cria toda uma catástrofe na nossa cabeça de que, ai, não vai dar certo, ai, eu não consigo, ai, é melhor eu tentar, mas eu vou tentar assim, aí você tenta meio que não tentando, sabe? Um pé lá dentro, um pé lá atrás, isso só dificulta o processo. E aí, quando finalmente você faz, você fala, nossa, podia ter feito isso antes, né? Isso vai das mais diversas coisas, do tipo, arrumar o seu quarto até trocar de emprego. Então, é mais ou menos sobre isso aqui que a gente vai conversar. Na verdade, quem me mandou fazer esse episódio foi você, cara ouvinte, que ficou enchendo meu saco no Instagram nesse final de semana por conta de um stories que eu postei, que era uma semi-brincadeirinha. Vou explicar caso você esteja perdida. Mas antes disso, eu vou me apresentar para o último episódio do ano. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E esse episódio aqui surgiu de um conselho, mais ou menos que eu tava precisando escutar ali, que eu coloquei nos stories no domingo passado, e aí vocês falaram, nossa, Lu, eu amei essa frase, isso aqui daria um podcast, ai, faz um podcast sobre isso, fala sobre isso. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas eu sinto que eu já falei mais ou menos sobre esse tema, mas aí eu, enfim, comecei a raciocinar ali e saiu o negócio. Quais foram os stories? O que aconteceu? Domingo, eu estava prestes a sair pra correr. Aliás, eu cheguei a sair pra correr. Eu acordei 5h20 da manhã pra encontrar a galera da corrida. Botei minha roupa, coloquei minha maquiagemzinha de corredora, prendi meu cabelo, tava me achando belíssima, porque eu adoro correr belíssima. Isso me ajuda muito a correr mais feliz. E aí, quando eu cheguei lá embaixo na portaria, que eu saí, eu cheguei pra calçada, eu cheguei pra esquina de casa. Eu percebi que tava chovendo. Tava aquela chuvinha que tava começando, sabe? Que, tipo, ainda não tava firme, mas eram uns pingos grossos de chuva de verão. E eu não sabia pra onde aquilo ia dar. Falei que isso aí pode ser que fique só assim, o que já é irritante o suficiente, porque o pingo caía, ficava, sabe, machucando e correndo ele bate mais forte. Ou poderia piorar e virar um temporal de chuva de final de verão, porque é o que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro quase todos os dias. Aí eu pensei, não sou obrigada, né? Já tinha mandado mensagem pra minha amiga já estava chegando, mandei, amiga, desisti. Tá chovendo, eu não sou obrigada a correr na chuva. Voltei pra casa. E aí sentei, peguei o meu caderninho
e decidi escrever sobre isso. Decidi escrever sobre quanto que eu tava cansada, que tinham sido 2 semanas muito puxadas, que eu sabia que existe essa coisa de você sair da sua zona de conforto e que seria, tipo, sei lá, correr na chuva, uma coisa que eu não curto fazer, então às vezes é bom até pro psicológico, sabe? Eu tô voltando a correr agora, eu fiquei 2 meses sem poder correr por conta de uma lesão no tendão esquerdo. Eu tô começando, assim, muito começandinho a voltar a correr, então até o próprio esforço de correr tem sido bem desagradável, porque parece que eu tô reaprendendo, então é difícil, tudo dói, o pulmão, o coração parece que vai sair pela garganta, de fato, assim, em estado de ataque cardíaco. Então, eu fiquei escrevendo sobre isso e fiquei assim, tá, beleza, eu entendo que isso seria legal, mas ao mesmo tempo, foda-se, desculpa a palavra, mas assim, foda-se, sabe? Final de ano, ninguém aguenta mais. Eu tô igual jogo de futebol, quando tá na final do campeonato e já tá nos 49 do segundo tempo, tipo, já tá nos últimos minutos, segundos do acréscimo, que o pessoal já tá só gritando, acaba, apita, apita, juiz, acabou, acabou. É assim, entendeu? Não que, claro, que agora que você tá escutando esse episódio dia 30 de dezembro, eu já não tô mais assim. Eu já tô o quê? Descansada do meu Natal, aguardando o Ano Novo. Mas, antes disso, tem todo aquele mood, né? A gente se estressa bastante no início de dezembro pra poder descansar no final dele. Enfim, a hipocrisia. E aí, enfim, desisti, fui fazer outras coisas, fiquei trabalhando, tinha coisas de trabalho pra fazer. Falei, que eu vou adiantar agora mesmo, que se dane. E aí, quando deu umas 8h30 da manhã, eu olhei pra fora e falei, nossa, parou de chover, né? Parou mesmo de chover. Aí fiquei, será que eu vou? Será que eu vou? Quer saber? Eu vou, sabe? Falei, não, eu vou me comprometer, tô voltando a correr agora, é importante eu não pular os treinos pra eu conseguir voltar, me sentir ok nesse esporte. E aí peguei e fui. E aí foi quando caiu o fatídico ali, story, o que eu escrevi no story, que vocês falaram, Lu, fala sobre isso. Que foi basicamente, os stories começavam com, bom dia pras semi-desistentes. Aí eu expliquei que eu acordei, saí pra correr, e aí eu vi que tava chovendo, voltei pra casa e tava de saco cheio, tava cansada, não queria sair da minha zona de conforto, sou de açúcar, não fui. E aí o último story foi que, mas aí 8h30 da manhã, parou de chover e eu vim. E aí eu escrevi a seguinte frase, que eu já não lembro mais, tive até que procurar no Instagram. Eu escrevi, não desisti 100%, esperei até ser o momento certo pra mim. E aí vocês ficaram ensandecidas com essa frase. É tipo, sei lá, uma menina falou assim, por favor, eu espero que você esteja brincando. Falou, nossa, eu poderia tatuar essa frase. Não faz isso, sério. Tatuar a frase, eu particularmente acho uma grande furada. E eu tô falando isso com propriedade, porque eu tenho 2 frases tatuadas e hoje em dia eu olho e falo, ai, nada a ver, nada a ver. Enfim, mas eu falei isso. Então, tipo, não é que eu desisti 100%, eu só esperei até o momento certo pra mim. E aí, realmente, dá pra traduzir essa frase pra muita coisa na vida. E por que não também usar essa frase como um lembrete pra gente em 2025, pra tornar ele um pouquinho menos complicado, certo? Porque existe sim essa vontade que a gente tem no início do ano de colocar novos planos no papel e depois traduzir eles pra nossa vida, e a gente quer começar muitas coisas, a gente quer aprimorar, a gente quer fazer a nossa lista e a gente quer dar check em cada itemzinho, a gente parece que, sei lá, o ano muda e de fato é como se a gente estivesse fechando algumas coisas no ano anterior e a gente tá a fim de abrir muitas portas e muitas janelas e muitas frestas e etc no início do ano. Eu sei que se a gente for pensar em termos realistas, a única coisa que tá acontecendo quando muda o ano é, tipo, mudar o mês, sabe? Mudar o dia pro outro. Mas eu acho, sim, que existe alguma coisa mágica, cósmica, espiritual em mudar o ano. Se isso só existe porque nós, como seres humanos, atribuímos um significado pra isso, até porque tem várias culturas que nem consideram 1º de janeiro o ano novo. A cultura chinesa, por exemplo, o ano novo deles é o ano lunar, que acontece ali no meio de fevereiro, mais ou menos. Ou final de janeiro. Não, final de janeiro e início de fevereiro. Enfim, eles ficam um mês inteiro comemorando, assim, o ano novo. Eu sei disso porque quando eu trabalhava com e-commerce para outras empresas, a gente tinha muito contato com a China por causa de embalagem, ou então para os próprios produtos que chegavam de lá, enfim. E era caos no escritório, porque a gente precisava estar com tudo pronto para eles conseguirem enviar as coisas que eles precisavam enviar pra gente antes de fechar por um mês pro ano novo, porque eles fecham por um mês, eles fecham tudo. Eu acho isso o máximo, acho que a gente podia adotar essa máxima, sabe? Da gente fechar tudo, do dia, sei lá, 15 de dezembro até o 15 de janeiro.
Ia ser perfeito. Mas enfim, não era nem sobre isso que eu tava falando. A questão é que, de fato, quando o ano se inicia, a gente tem muita vontade de fazer tudo, mudar tudo. Só que às vezes eu acho que a gente acaba se sabotando nessa expectativa que a gente cria. Porque tudo que vem rápido, vai rápido. Eu acredito sim nisso. Eu acredito que as coisas não precisam ser tão difíceis quanto a gente faz com que elas sejam. Eu acredito sim que às vezes as coisas, quando a gente começa a trabalhar em algo para alcançar um objetivo e a gente vai criando coragem e constância naquilo, as outras portas que se abrem depois, elas vão se abrindo de uma maneira um pouquinho mais fácil. Então, nesse sentido, viria um pouco mais rápido. Mas eu tô falando daquelas coisas imediatistas, sabe? É do tipo, sei lá, bateu janeiro, você fala, esse ano eu vou perder 15 quilos. E aí você quer perder 15 quilos agora. Tipo, em 2 semanas. Só que assim, às vezes você ganhou 15 quilos ao longo de 3, 5 anos. Como é que você espera? Do nada, foram hábitos que você construiu durante anos e que você viveu por anos. E aí agora você quer perder isso e mudar totalmente de vida, de personalidade, de hábitos, etc. em 15 dias úteis. Bom, não vai acontecer. Não vai acontecer. Para um hábito ser uma coisa que de fato entra na sua vida, tem que ser aquele jeitinho. Como é que foi o nome do último presidente da época da ditadura? Que fez aquela transição do Brasil de ditadura para democracia, que tinha que ser lenta e gradual e alguma outra coisa. Já esqueci. Enfim, mas é isso. A piada não deu certo porque eu esqueci quem era a pessoa e eu esqueci exatamente o que ele falava. Mas ele falava alguma coisa de tipo, a gente tem que fazer essa transição de forma lenta e gradual. E é isso. Uma mudança de hábitos, quanto mais radical você quer que seja uma mudança de comportamento na sua vida, mais de maneira gradual você precisa fazer isso para que exista resultado a longo prazo, sabe? Porque senão, se você quer mudar tudo muito rápido o tempo inteiro, pode ser que você até consiga fazer isso. Mas primeiro, a troco de quê? Que você vai ficar muito estressado ao longo do caminho. E depois que as chances disso daí não realmente criar embalo são muito grandes. Tem vários episódios em que eu explico sobre a parte de neurociência, que é mais do que, tipo, força de vontade ou falta de força de vontade. É o jeito como o nosso cérebro opera. Nosso cérebro tá aqui para proteger a gente. Ele tá acostumado com as coisas que ele tá acostumado, sabendo que essas coisas mantêm a gente vivo, mesmo que isso seja uma bosta. Então, vamos supor que você é a pessoa que você quer perder 15 quilos, você não está se sentindo bem, você está tendo vários problemas de saúde atrelados a isso, seus exames de sangue estão horríveis, você não tem energia, enfim, te impacta em vários jeitos. E você fala, não, eu preciso perder esse peso. Pela minha saúde, pelo meu psicológico também, sabe? Pela minha autoconfiança, enfim. Essa é a sua proposta. Eu tô falando de peso só porque é uma coisa bem genérica de coisa de início de ano que as pessoas gostam de focar, tá? Não estou fazendo aqui uma apologia à necessidade de perder peso. É só um exemplo. Então, vamos supor que você está pensando nisso. E, de fato, os hábitos que você tem hoje em dia são hábitos que claramente não são saudáveis. São hábitos que estão te colocando ali naquele ambiente em que você vai continuar ou ganhando peso ou, na melhor das hipóteses, mantendo esses 15 quilos ali a mais que você está precisando perder. Só que o que acontece? Do mesmo jeito que você não está necessariamente sendo uma pessoa saudável e cuidando da sua saúde a longo prazo, esses hábitos não necessariamente estão te colocando em risco de vida agora, nesse momento, nesse segundo especificamente. Tipo, não é que você vai comer mais uma vez aquele hambúrguer com batata frita ao invés de jantar, que esse hambúrguer com batata frita vai ser o que naquele momento em que você está comendo vai te causar um piripaque que você vai de arrasta. Quer dizer, pode ser. Pode ser, mas quais são as chances disso acontecer? Muito pequenas. Não é uma coisa que o seu cérebro vai acionar e falar, meu Deus, isso aqui realmente tá colocando a gente em risco, a gente não pode fazer isso. Não, ele tá acostumado com aquilo. Ele sabe que aquilo ali é o jantar. Você vai comer, você vai estar satisfeita ali daquele lanche, você vai acabar com a sua fome e talvez você até receba uma serotonininha ali e tal, fica felizinho, porque, né, você gosta de comer um fast food, você vai nanar tranquila. Então, pra você, é um exemplo de clássico de um comportamento que talvez não seja realmente saudável, mas que o seu cérebro interpreta como um comportamento ok, porque você tá vivo. Então a gente fica nessas situações aí meio bosta, e às vezes a gente vai vivendo a vida assim, em termos de hábitos, em termos de relacionamento, de trabalho, etc. E a gente não sai disso porque a gente se sente seguro ali. Existe um conforto ali, um comodismo. Tem algum episódio que eu falo sobre isso, inclusive eu falei sobre essa diferença entre comodismo e conforto. Acho que foi no episódio Viciado em Drama. Esse episódio que tá casando muito com aquele. Então, se você não escutou Viciado em Drama, faz favor, tá? Então, é muito fácil pra gente se manter nesses lugares porque o nosso cérebro tá condicionado a isso. Agora, se você quer mudar significa que é algo novo.
é algo que provavelmente você nunca tentou, ou pelo menos nunca tentou por tempo suficiente, ou da forma certa. Requer se colocar numa posição de desconforto o tempo inteiro, porque você vai estar testando coisas novas, começando coisas novas, você vai tentar e errar e tentar de novo e falhar e fazer diferente, e errar e voltar e 2 passos para frente, 2 para trás, e vai estar sempre aí nesse jogo aí, nessa dança. E isso pro nosso cérebro não é gostoso. Porque ele vai falar, amiga, não tô entendendo nada. Do jeito que a gente vive agora, tá dando tudo certo. A gente tá vivendo, a gente tá sobrevivendo. E essas coisas novas que você tá tentando, você tá ficando estressada, você tá ficando nervosa por conta disso. Isso não é bom. A gente pode ser que morra por conta disso. E aí é numa dessas que a gente começa a se auto-sabotar e procrastinar coisas porque a gente tem medo. A gente tem medo de não dar certo, a gente tem medo de falhar, a gente tem medo de ser visto tentando, que eu acho que é o principal medo que a gente tem, e todas as coisas que vêm ali. A gente vai ter que tentar buscar novos lados dentro da gente, novas soluções. Isso requer pensar mais, isso requer ter mais posturas de, não, eu vou fazer isso aqui mesmo que seja difícil, eu sou capaz de fazer coisas difíceis. Isso exige tantas partes novas ou partes adormecidas dentro da gente, acho que eu diria que seriam partes adormecidas que precisam ser acionadas, que de fato pro nosso cérebro, putz, mó trabalho, né, cara? Porra, não vamos fazer isso não, pelo amor de Deus, tá tão bom aqui assim, a gente economizar energia. Você tem noção que o nosso cérebro sozinho gasta 20% das calorias que a gente consome no dia a dia? Cara, eu posso estar falando muito besteira, porque agora que eu falei em voz alta, eu não lembro se era 20% das calorias ou 20% dos carboidratos que a gente consome. Vamos ver? Vou perguntar para o chat GPT. Aí, de acordo com o chat GPT e de acordo comigo mesma também, o cérebro de um adulto consome em média cerca de 20% das calorias diárias do corpo em repouso. Em números absolutos, isso corresponde a aproximadamente 300 a 400 calorias por dia, dependendo do metabolismo individual e da ingestão calórica. Então, mesmo representando apenas cerca de 2% do peso corporal, o cérebro é altamente ativo metabolicamente, utilizando a glicose, e aí por isso que eu falei carboidrato, como sua principal fonte de energia. Então, você não tá comendo carboidrato? Toma esse fato pra você pensar bem nisso aí que você tá fazendo, tá? Pensar deve estar sendo difícil, que você não tá comendo carboidrato, você não tá dando energia nenhuma pra eles, mas faz essa forcinha aí, da próxima vez que você falar, ai, banana não pode. Tá bom? Enfim, o nosso cérebro sozinho consome 20% das calorias do nosso dia. A última coisa que ele quer fazer é gastar mais energia, entendeu? Ele quer se manter num lugar ali em que ele tá economizando, em que ele tá tudo perfeito, as nossas decisões estão no automático, isso aqui que a gente já faz todo dia, o que a gente já conhece, dá certo, e é aí que a gente vai passando a vida inteira fazendo as mesmas coisas no piloto automático, mesmo que sabendo que, conscientemente, racionalmente falando, quando a gente olha pra nossa rotina, a gente olha para as nossas escolhas, a gente fala, meu Deus, que porcaria é essa que eu tô escolhendo pra minha vida? Eu mereço tanta coisa melhor, eu podia estar tão mais longe na minha carreira, eu podia estar num relacionamento tão mais legal, eu podia estar fazendo um hobby pra me desestressar do trabalho, enfim. Mas no dia a dia a gente acaba desapegando disso e a gente se mantém onde a gente sabe. Por isso que, para um 2025 descomplicado, quando você botar essa meta aí no papel, eu preciso, se você provavelmente já botou essas metas no papel, já que é dia 30 de dezembro, eu preciso que você procure agora maneiras de começar a implementar esse plano aí que você tem para chegar lá de uma maneira gradual e de uma maneira realista. Um hábito para dar certo, ele precisa ser feito de uma maneira gradual e de uma maneira realista. E mais do que isso, esse hábito precisa te trazer um mínimo de prazer, seja no momento ou a longo prazo, no melhor dos casos, nos 2 cenários. Então, se a gente ainda estiver falando sobre aquele primeiro exemplo, um dos hábitos vai ter que ser a atividade física. E é muito difícil começar a criar um hábito de atividade física. Principalmente se você é uma pessoa que não está acostumada a fazer absolutamente nada. Eu fui uma pessoa que até os 21 anos fui absolutamente sedentária. Eu fiz ali natação pela minha infância até o início da adolescência, mas era uma coisa assim, sei lá, 2 vezes na semana, sabe? Nem considero muito. Eu era, no geral, muito sedentária. E quando eu comecei a me exercitar ali com 21 anos, eu era extremamente sedentária. Eu não tinha fôlego pra atravessar a rua correndo, sabe? Eu chegava do outro lado assim, esbaforida. Era isso. E então começar foi frustrante, foi difícil, eu ficava com vergonha, eu ia na academia, eu não entendia como funcionava absolutamente nenhum aparelho.
Eu não gostava como o meu corpo ficava com as roupas de ginástica e várias outras coisas ali naquele ambiente, né, de fitness. E olha que quando eu comecei ali, em 2014 mais ou menos, eu acho que não era nem tão intimidador, que nem é hoje em dia, mas já era bem intimidador. E então, para eu começar a criar esse hábito, teve que ter muita insistência, sabe? E acontecia de eu começar, e aí desistir, aí ficava um mês, aí volta, e não sei o quê. Só que você vai ter que levar em consideração que isso vai acontecer. Então, mais importante do que você criar uma meta é você traçar um plano para você chegar lá. E um plano que talvez tenha várias fases. Então, se a meta é, quero perder 15 quilos, para isso preciso ir para academia. Tá, mas tá solto demais. Tá? Você percebe o quão vago isso é? Você vai quando? Fazer o quê? Por quanto tempo? Quantas vezes na semana? Então, escrever isso num papel e botar num lugar, tipo num calendário, no seu planner, ou sei lá, no caderno mesmo, sabe? Esse caderno aqui do Be Happy Club, por exemplo, ele é um caderno sem pauta e uma das coisas que eu gosto dele é que ele pode ser um bullet journal. Então você pode fazer calendários aqui, listas, etc, enfim, porque ele não tem pauta. Então eu gosto de fazer todas as minhas listas e planos, etc, numa página assim, sinceramente, porque aí eu posso desenhar e fazer do jeito que eu quiser e vai fazer sentido na minha cabeça. Mas, enfim, você pode usar o que você quiser, pode ser o Google Calendar, pode ser o Notes do iPhone, enfim. A questão aqui é que você vai ter que traçar um plano que faça um pouquinho mais sentido do que só, eu vou malhar, ponto. Não, você vai colocar ali no papel, eu vou 3 vezes na semana e eu vou malhar por 30 minutos a 45 minutos, porque é o tempo que eu tenho. Eu vou ter, talvez, o personal uma vez na semana, ou então eu vou pedir para o professor da academia montar os meus treinos. Eu quero um treino assim, um treino assado, tipo um treino de membros superiores, um treino de inferiores e um treino de corpo total, tá? Full body. Então é isso. Eu vou segunda, quarta e sexta. E eu vou entre 7 e 8 da manhã. 7 horas da manhã, inegociavelmente, eu vou estar lá. E pode ser que você vá fazer isso com uma amiga. Então, tipo, então segunda-feira, inclusive, eu vou com a Ju. E aí você vai lá com a Ju fazer isso. Vai ser assim toda semana? Não, mas você já tem um plano. Você já sabe, quando você olhar para sua agenda, que segunda, quarta e sexta tá lá, tá escrito ali. Que 7 horas da manhã tu vai estar lá na academia, você vai fazer a sua série segunda-feira, você vai fazer a sua série de membros inferiores entre 7 e 7h45 da manhã. E você vai estar lá e você vai fazer isso. É uma coisa que você está criando inegociável com você. Mas você percebe que, 3 vezes na semana, por 30 a 45 minutos, é muito mais realista de você começar a fazer aquilo do que 6 vezes na semana por 1 hora. E às vezes nem é 3 vezes na semana, às vezes vai ser 2 vezes na semana. Eu vou me comprometer 2 vezes na semana. É o suficiente para você conseguir fazer aquilo por tempo suficiente, para você mostrar para você mesma que você é capaz. Então, se você começa 2 vezes na semana por 30 minutos e você faz isso de maneira constante por 1 mês ali 2 meses, quando der 1 mês, 1 mês e meio, você naturalmente já vai estar pensando, não, dá para colocar mais um dia aí. E você cria a confiança de colocar mais um dia, porque você sabe que você é capaz. Você consegue. É aquela coisa do gradual, do realista. E aí você decide que agora você pode incluir também um exercício ali de cardio. Então você vai começar a fazer uma bike depois da musculação. Então você vai entrar para uma aula de spinning numa quinta-feira à noite. Você vai fazer isso com as suas amigas, vai virar o rolê de quinta-feira à noite, aula de spinning. Então você está enfiando um cardio ali. Você quer fazer um esporte, então você vai falar, não, eu vou me comprometer a começar uma assessoria de corrida esse ano, e a assessoria se encontram quarta e domingo, então eu vou fazer isso. Quarta e domingo eu vou encontrar eles. Ou então o seu treinador online vai passar a sua planilha e você vai se comprometer a ela. É começar a criar esses pequenos hábitos de uma maneira que você dá os primeiros passos e você mostra para você mesma que você é capaz de alcançar aquilo ali, de fazer aquilo ali. E é aí que a gente vai se sentindo mais confiante para tentar a próxima coisa e adicionar mais um pouquinho e tentar ali. É desse jeito. É mostrando pra gente mesmo, pro nosso cérebro cansado, que tá tudo bem, que a gente é capaz de coisas novas, que a gente é capaz de coisas difíceis e que pode ser prazeroso. E é entender que esse processo vai ser exatamente assim. Vai ter uma semana que você não vai conseguir ir dia nenhum, porque você tá sobrecarregada de trabalho ou de estudo, de prova, aconteceu alguma coisa pessoal na sua vida e você vai falar, não quero, não vou. Vai acontecer isso. E talvez exista uma voz dentro de você que vai se culpar por isso. Mas assim, gente, é a vida. Eu hoje, por exemplo, se eu continuar sendo muito sincera, eu tinha total interesse em ir pra academia. Mas eu tive diarreia a noite inteira.
Inclusive, eu tô aqui assim, suando, respirando por aparelhos, praticamente, pra gravar esse episódio pra vocês, porque de fato o episódio só dá pra ser agora. Mas não tem a menor condição de eu ir na academia, porque eu tô completamente desidratada. Então, não tem porquê. Acontecem esses imprevistos. Você vai ter que colocar no seu plano, inclusive, o que fazer nos momentos em que você vai se frustrar com essa jornada. Então, tipo, sei lá, uma rota de emergência. Quando você, sei lá, não vai por 2 ou 3 semanas e você decide que, ai, dane-se, isso aqui não é pra mim, ó Deus, ó vida. O que você vai fazer nesse dia? Porque esse dia vai chegar, essa fase vai chegar. Qual é o seu plano de contingência de danos aí? Sabe? Vai ser o quê, então? Quando eu chegar nesse lugar em que eu não vou e eu vou começar a me auto-sabotar, eu vou falar com a fulana e a fulana vai comigo. E aí, ou então ela, no mínimo, vai me dar um puxão de orelha. Você vai falar, fulana, já deixa avisada, amiga, quando isso estiver acontecendo, me dá um puxão de orelha. Enfim, ou vamos comigo. Tô dando um plano aqui bem solto, tá, gente? Enfim, tô com problemas intestinais, tá? Me respeita. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Esse plano vai ter altos e baixos, você vai dar 2 passos para frente, 2 para trás. É natural, é parte do processo. Existe essa ideia que a gente tem de quando a gente está traçando planos e metas para o próximo ano, que o ano vai ser incrível, porque a gente vai fazer muitas coisas incríveis e esse é meu ano. E aí acontecem coisas ao longo do ano que talvez tirem esse brilho inicial e que às vezes adiem alguns dos planos, e aí acaba o ano e a gente fica assim, esse ano foi horroroso, esse ano foi uma bosta, esse ano foi horrível, eu odiei esse ano, ainda bem que esse ano tá acabando. Só que, sei lá, talvez um bom exercício seja você abrir o seu rolo de câmera do celular e dar uma olhada nas fotos, assim, de todos os meses. Porque você vai ver que aconteceu muita coisa legal também. Não tem como um ano ser só muito maravilhoso ou muito horrível. Eu acredito sim que alguns anos são majoritariamente mais maravilhosos ou majoritariamente mais horríveis, principalmente quando a gente está falando, sei lá, às vezes de uma tragédia muito grande, pode ser que uma perda de alguém querido ou descobrir uma doença, enfim, coisas realmente muito macros. Mas no geral, até nesses momentos onde existe muita dor, ainda existe alegria. É incrível como a vida é capaz de fazer isso. É quase como se a vida estivesse debochando da nossa cara, rindo ironicamente. Como é possível eu estar definhando porque o meu relacionamento de 8 anos acabou com um cara que eu tinha certeza que ia ser o pai dos meus filhos, o amor da minha vida, e ao mesmo tempo eu tô sendo promovida no trabalho e eles estão me enviando numa viagem internacional e eu tô muito feliz com isso. Como pode eu estar feliz com alguma coisa se isso aqui tá acontecendo? Que absurdo! Mas, tipo, dá pra isso acontecer. Quando eu perdi o meu avô, em 2013, foi muito difícil. Eu já tinha perdido alguns parentes antes, uma tia que era querida e tudo mais, mas o meu avô foi um divisor de águas na minha vida. Tipo, foi a primeira vez que eu descobri o luto de verdade. Eu fui criada pelos meus avós durante a minha infância e até grande parte da minha adolescência. Então, a influência que meu avô teve sobre mim sempre foi muito grande. Meu avô sempre foi um segundo pai. E quando ele faleceu, foi uma coisa, assim, impossivelmente difícil, sabe? Eu não sabia projetar, explicar a dimensão do vazio que eu sentia dentro de mim. Era como se tivesse um buraco e eu tivesse caindo naquele buraco e o buraco nunca terminasse, sabe? Tipo, o fundo não chega. Percebe que até hoje eu consigo falar bem sobre esse assunto, né? Ele é uma pessoa difícil pra mim de falar sobre. Mas exatamente nessa mesma época em que ele faleceu, foi a época que eu tinha fechado meu intercâmbio pra Aspen. E aí, um mês seguinte, eu acho que talvez nem um mês, 3 semanas depois, eu fui pra Aspen, no Colorado, fazer o intercâmbio. Eu ainda tava vivendo muito processo de luto, só que ao mesmo tempo eu tava feliz porque eu tava em outro país e eu tava conhecendo o homem que é o amor da minha vida, que é meu marido agora. Essas duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a dicotomia da vida. É isso que vai acontecer. Então, para você ter um 2025 descomplicado, você precisa já ir pensando que vão ter coisas incríveis que vão acontecer, que podem acontecer. Muitas delas, para acontecerem, vão depender de você dar esses passos, de você colocar em ação esse plano aí que você tem. Mas vão acontecer coisas difíceis. Vão acontecer imprevistos. E você vai ter que improvisar. Você vai ter que buscar soluções em lugares que você não imaginava e você vai crescer com isso. Você vai aprender, você vai errar e aí quando você errar, você vai olhar para aquilo e falar, ok, não é desse jeito que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer desse outro jeito. E é isso, a vida é isso. A gente fica feliz e alegre ao mesmo tempo, o tempo inteiro.
Então, acho que talvez seja uma boa meta que a gente tenha para 2025 é saber lidar um pouco melhor com essa dualidade. Porque eu acho que talvez esse seja o grande segredo. É o quão disposto você tá a lidar com as dicotomias da vida, com as adversidades, de uma maneira que você não quebre, ou que você não fuja, ou que você não se esconda de si mesma e dos seus sonhos. Até porque, quanto mais cedo a gente aceita que a gente vai errar, que a gente vai fracassar em determinadas coisas, que a gente vai fazer um negócio e não vai ficar certo de primeira ou bom de primeira, essas coisas, mais rápido a gente tem coragem de pegar e fazer aquilo. Volta pro que eu falei no início sobre quantas vezes a gente complica muito porque a gente fica adiando a coisa, achando que vai ser muito complicado, porque a gente cria um monstro na nossa cabeça, e aí quando a gente faz, a gente fala, era isso, então tá bom. Isso acontecia comigo o tempo inteiro quando eu ia fazer mountain bike com meu marido nos Estados Unidos. Ele me levava pra gente fazer mountain bike e absolutamente todas as vezes acontecia de eu subir a bicicleta, ficar apavorada de começar a fazer a trilha. E aí qualquer coisinha eu já pulava da bicicleta porque eu ficava com medo de que eu ia cair, então já largava a bicicleta ali. E aí eu começava a ficar cada vez mais frustrada, não sou capaz, não vou conseguir, isso aqui não é pra mim, não sou boa nisso, etc. Aquelas vozes falando na minha cabeça. E aí meu marido tentando me ajudar, eu ficava pé da vida com ele, aí a gente começava a discutir, em algum momento da discussão ele falava, então vamos pra casa, e aí eu falava, não vou pra casa. Aí a esse ponto eu já tava aos prontos, tá? Chorando. Eu não vou pra casa, agora eu vou terminar essa merda. E aí eu subia na bicicleta e, movida pelo combustível, a força do ódio, eu ia lá e terminava, fazia a trilha inteira, e quando terminava eu falava, nossa, nem foi tão difícil assim, foi ótimo. Pois é, e aí eu esquecia de novo na semana seguinte, quando a gente ia de novo, então a gente passava por esse processo 99% das vezes que a gente ia fazer uma trilha de mountain bike. Mas é pra mostrar que eu poderia fazer isso sem o esforço inicial de estar ali chorando, deprimida, achando que vai dar tudo errado, entendeu? Eu poderia fazer isso de uma maneira mais, tipo, eu consigo fazer isso. Eu fiz isso semana passada, inclusive. Mas não era exatamente assim. Então, aceitar que no processo do seu plano, da sua meta, você vai errar e você vai fracassar, ele ajuda você a se reerguer e procurar uma solução, um caminho alternativo de forma mais rápida. Porque é muito doido como que a gente fica sempre apavorado de se mostrar iniciante em alguma coisa ou vulnerável diante dos outros. Então, sei lá, se você está começando um emprego novo e você tem que aprender tudo sobre aquele cargo. Você fica se sentindo o tempo inteiro nervosa e estressada e você tem medo de fazer perguntas e as pessoas acharem que você não está preparada para aquilo dali, então você prefere não fazer as perguntas e ficar com dúvida e fazer um negócio errado. No final das contas é pior ainda, porque aí sim você acaba fazendo um negócio errado. Ou então você desiste de dar opiniões que poderiam ser legais numa reunião, ideias que poderiam ser legais numa reunião, porque você tem medo de falar e as pessoas acharem que é idiota, enfim. E aí vem também pra hobby, quantas vezes a gente decide que a gente não vai fazer um negócio simplesmente porque a gente fica com vergonha de começar, de não ser bom naquilo, principalmente como adulto, como se a gente tivesse que nascer sabendo de tudo. Só que aí, raciocina comigo, quantas vezes você desiste de tentar uma coisa nova, pode ser um esporte, então, sei lá, eu queria muito começar a correr, mas, eu não vou ser boa nisso, eu vou correr muito devagar, eu corro esquisito, enfim. E você desiste porque você não quer se mostrar iniciante pro outro, mas aí você abre o Instagram e você vê o Instagram de uma menina que tá mostrando o processo dela como iniciante na corrida e você acha aquilo a coisa mais inspiradora do mundo. Ontem não, uns 2 dias atrás mais ou menos, eu vi inclusive um vídeo no Instagram de uma menina que ela tava começando a fazer bolos e tortas. E aí o vídeo era dela desenformando cada bolo e cada torta. E o primeiro que desenforma, o negócio cai assim, todo gosmento. Tipo, claramente não dá certo. Aí o segundo dá errado também. Aí o terceiro dá menos errado. E ela vai mostrando a evolução daquele processo até ela chegar no lugar que ela tá agora, em que o bolo agora desenforma legal, e tipo, não tá perfeito, não é que agora ela é uma confeiteira, não sei o quê, não, ainda tem os defeitinhos, mas tá infinitamente melhor do que aquele primeiro bolo, quando ela desenforma, ou torta, enfim. E o vídeo tem 6 milhões de curtidas. Se você abre os comentários, todos os comentários estão elogiando, sabe? Tipo, caramba, que legal que você tá tentando, pô, que enfim, tá todo mundo inspirado por aquilo dali. E do quão fofo é ela dando risada toda vez que ela desenforma um bolo e vendo se deu certo ou não deu certo e comemorando, batendo palminha quando dá certo, porque é fofo. Existe uma coisa extremamente inspiradora da gente começar algo e
abraçar o fato de que a gente não vai ser bom naquilo no início e mostrar como que a gente tá tentando e aprimorando. Esse podcast pra mim foi isso. Se eu escuto o primeiro episódio hoje em dia, eu acho que hoje em dia eu consigo soar de uma maneira muito mais confiante. Quando eu comecei o primeiro episódio, eu precisava de um roteiro gigantesco na minha frente e muitas das vezes eu lia porque eu não tinha segurança no que eu tava falando. Hoje em dia eu tenho frases soltas aqui, a gente vai no ao vivo, a gente vai conversando, até em termos de edição é um pouco mais fácil, porque eu já consigo errar e voltar mais rápido para a linha de raciocínio, mas a gente fez isso o quê? 60 semanas depois, né? 63 semanas depois, mais de um ano depois. As coisas, elas tomam tempo. Para você ficar bom numa coisa, você vai ter que ser ruim. Para você ser ruim, você vai ter que começar. Esse ano de 2025 agora, por exemplo, eu estou começando a andar de bicicleta speed na rua. Eu tenho um mundo de coisas para aprender sobre isso. Eu tenho quase certeza que eu vou levar um tombinho em algum momento, o que me deixa apavorada, porque, de fato, o meu maior medo é cair de bike e me ralar. Esse é o meu maior medo. E eu vou estar aqui, enfrentando o meu maior medo de 2025 e muito provavelmente tendo que lidar com ele quando eu tomar meu primeiro tombo na rua. Mas, assim, não é pra isso que a gente tá aqui? Não é pra isso que... Esse não é o grande objetivo da vida, sabe? Quando eu olhei pra aquele vídeo da menina desenformando os bolos, eu pensei, é isso. Isso aqui é o objetivo de tudo. This is the point, sabe? Isso aqui, a gente tá aqui pra isso, sabe? Pra gente se propor a fazer coisas e a gente errar ao longo do processo e a gente ter que acertar enquanto vai. É aí sim que a gente vai evoluindo. A gente não evolui quando a gente chega, entre aspas, lá, porque a gente nunca chega lá. Quando a gente chega naquela meta, a gente já mudou de meta, a gente já dobrou a meta. A gente evolui no processo. E esse processo, ele vai ter altos e baixos, ele vai ser feliz e triste, muitas das vezes ao mesmo tempo, e você vai ter que lidar com isso. Então, para um 2025 descomplicado, pra gente terminar o ano assim, mentalizando isso amanhã na virada, ou se você tá escutando esse episódio já virou o ano, eu espero que você tenha mentalizado isso, mas se você não mentalizou, não tem problema, mentaliza agora, tá? Esse ano, a gente vai se propor a descomplicar aquilo que não precisa ser complicado. Então, a gente vai se propor a aceitar que nem sempre a gente vai estar pronto naquele momento. Tudo bem a gente semi-desistir e tentar quando a gente estiver de novo ali mais preparada, quando aquele momento parece mais certo pra gente, mas não desistindo de chegar lá naquele momento. É semi-desistente, não é pra desistir. Então, tudo bem se você tem que tomar mais passos e se vai demorar um pouco mais. Vai no teu tempo, gata. Desde que você vá, vai no seu tempo, tá? Então, esse é o seu dever de casa para a primeira semana do ano. Mesmo que você já tenha escrito as metas, agora é hora de você colocar no papelzinho o plano, tá? Então, se você tem todas as metas que você já escreveu, o seu quadro dos sonhos, agora você vai escrever um passo a passo de como que você vai chegar lá, com metas que sejam realistas, graduais. Você vai botar isso aí, né, no seu caderno que você lê diariamente, ou então você vai arrancar essa página e vai botar no seu espelho, em algum lugar que você consiga ver, provavelmente no seu celular. Eu acho que é o jeito mais prático, já que a gente está em 2024, agora parando para pensar. Você bota no seu calendário, no seu planner, enfim. É fazer acontecer, amiga. É isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Feliz ano novo, feliz boas coisas, que a gente tenha um ano abençoado, que a gente tenha um ano descomplicado e que a gente tenha um ano que seja feliz e triste e que a gente consiga evoluir com isso. Que é esse o objetivo, né? É isso. Beijo, luz e até ano que vem. Tchau!